Livro Receita Previsível. O livro Receita Previsível, então, traz alguns conceitos. O primeiro deles é sobre o SDR, que seria o Sales Development Representative. Por definição, ele é a pessoa que vai ligar o time de marketing ao time de venda, é um funcionário dedicado única e exclusivamente a esse trabalho. Ele utiliza como ferramenta um CRM para desenvolver esse trabalho. Aquilo que eu falei, é uma pessoa 100% focada em outbound, né, trazer esse perfil de lead para dentro da empresa. E a característica do trabalho dele é fazer uma busca em grande volume de pessoas, né, e com baixo valor. As tarefas que um SDR ele vai desenvolver é enviar 500 e-mails por mês, ter pelo menos, isso aqui a gente está falando de métricas, tá? 100 conversas rápidas por mês, 20 conversas com tomadores de decisão e ter como objetivo qualificar 15 leads qualificados e aceitos. Né? Desses 15 leads, 20% vão estar convertendo em venda. Quem vai poder dizer se o lead é qualificado ou não é o executivo de conta. As métricas principais é conseguir aí um número de 10 visitas semana para o executivo de conta, né? Vamos dizer, o vendedor em linguagem popular. Também tem que se definir o cliente ideal, ter uma taxa de resposta aí dos e-mails de 7 a 10%, avaliar quais e-mails tiveram as respostas, né, e por quê, o número de ligações que ele conseguiu concluir, o valor de vendas mensal girando em torno de 50 mil, quem respondeu o e-mail, o perfil do cliente que respondeu o e-mail, quem se qualificou e por quê. A sua agenda diária ela começa com 3 objetivos principais por dia. A primeira coisa que ele vai fazer ao chegar na empresa é planejar o seu dia. De 8 a 9 horas da manhã, ele tem que responder os e-mails e fazer as tarefas mais importantes. 9h30 da manhã começar as ligações e 6 horas da tarde, às 18 horas, enviar os e-mails de prospecção. O executivo de conta. O executivo de conta, ele pode até fazer o trabalho de prospecção, mas é uma lista de 5 a 10 contas. São contas mais estratégicas, pouco volume e alto valor. Tá? Então essa pessoa é a pessoa mais dedicada ao perfil de vendas. A definição de cold calling, que nesse livro é o Cold Calling 2.0, né? É diferente daquele perfil de ligação que as pessoas de telemarketing fazem no objetivo de prospectar cliente, que no fundo elas só geram amolação, né, para as pessoas que recebem esse tipo de ligação. O Cold Calling que ele vai prever no livro são clientes que são feitos listas, né, de um perfil ideal. Você vai estar elaborando essas listas, gerando e-mail, criando e-mail, vendendo um sonho e passando o bastão. Essas são as etapas do cold calling. O e-mail, o perfil do e-mail, você deve criar filtros aí para gerar o cliente através de setor, receita, localização, cargo, número de funcionários. O e-mail tem que ser muito simples, a ponto da pessoa conseguir responder pelo celular. Ele tem que ser objetivo, ter uma pergunta só, né? O e-mail, você tem que trazer uma pergunta para essa pessoa que você está tentando prospectar. Você deve enviar ele antes de 9 horas da noite ou depois das 18 horas. É importante você ter modelos de resposta, né? Porque como você vai mandar uma quantidade muito grande. Excluir contas de e-mail que não estão ativas. E o objetivo desses e-mails é obter contato e reunião. Tá? Lembrar que
o e-mail ele tem que ter um objetivo claro, né? E com uma única pergunta. Os tipos de perguntas aqui, elas variam, né? As perguntas que você deve fazer ali numa entrevista é quem decide uma proposta, quanto tempo a pessoa não faz o serviço que você está oferecendo, como é que o seu serviço se encaixa ali nas prioridades desse cliente, tem algo mais importante para ele fazer que aquilo que você está oferecendo, qual é a solução ideal que ele quer, o que agrada nesse cliente em termos de prestador de serviço, qual a chance, né, dele contratar a sua empresa e por que não contratar o seu serviço agora. Tá? Então, você marcou a reunião, essas perguntas aqui são perguntas importantes para você ir definindo sua estratégia. Quando você for fazer uma ligação, né, você mandou um e-mail, conseguiu marcar uma reunião, você tem que, antes de ligar, se preparar, né, com os objetivos. O que eu quero nessa ligação, que sensações ali o lead deve experimentar, quais ações devem ocorrer, né, a partir daquele momento que você ligar, qual que é o objetivo dessa ligação. E o esquema aí da reunião é a abertura, entender a situação do cliente, sondar e confirmar a necessidade do cliente, alinhar a dor que o cliente tem à sua solução, lidar com as objeções, estabelecer um próximo passo. Tá? Então essas são as etapas aí da ligação. Etapas cruciais aí no processo. Você deve criar um plano de sucesso antes de finalizar um contrato. O cliente, né, quando você vai fechar um contrato aí com o cliente, você tem que deixar bem já documentado o que o cliente espera com aquele contrato que está fechando. E criar um plano para aquilo depois que você fizer a venda, para que o seu time lá de execução do serviço, ele possa cumprir com o objetivo principal que o cliente quer. Né? O cliente tem que ter êxito ao contratar o seu serviço. É focar mesmo no sucesso pós-venda, né? E se preocupar menos com o fechamento, quando você está ali negociando. Você tem que ter essa preocupação de criar vínculos, né? De criar uma amizade, um laço de amizade, de querer atender mesmo as expectativas do cliente. Por fim, aqui esses são os tipos de leads, né? Os out e o inbound. Quem cuida é SDR e o MRS. O objetivo que eles têm que ter aí, trazer pelo menos 5 leads cada um, executivo de conta, sucesso de cliente, sucesso de cliente. Os tipos de leads são semente, são clientes que demoram para cultivar, mas são aqueles que têm mais êxito de fechamento, tá? Que é o cliente de boca a boca, o cliente que vem educado através de conteúdo do seu site. O cliente que ele chama a rede, né? A gente lança aqueles e-mails mais despretensiosos para muita gente, né? Propaganda de televisão, e-mail em massa, e aí com a taxa menor de conversão, né, para lead. E os clientes alvos, que é esse cold calling 2.0 aí que a gente está trabalhando, né, que é a metodologia que o livro aborda, não essa prospecção de ligar e sem ser uma estratégia por trás. E aqui, por fim, os principais problemas com qualificação de lead. São leads que não, você vai prospectar que não tem orçamento, pessoas que não eram tomadores de decisão e que não tinham uma necessidade latente lá daquele serviço. Né? Então, ao prospectar, tem que observar isso aqui, né? Tomar esses cuidados e ver se o cliente ele realmente está apto a comprar de você naquele momento.